Já aconteceu com você de você sentir que as pessoas não te respeitam? Talvez no passado ou talvez agora mesmo? É sobre isso que nós vamos falar hoje aqui nesse vídeo. Muito prazer, eu sou a Dona e esse aqui é um canal que fala sobre manifestação, mas também sobre desenvolvimento, né, humano. Então, hoje é um desses vídeos tão importantes que também acabam por construir a nossa autoimagem, que é ponto essencial para a construção de uma nova realidade. Então, vamos lá. Vamos falar sobre o respeito, né? Muitas vezes nós queremos ter um tipo de tratamento que as outras pessoas nos tratem de um jeito e a gente não consegue essa reciprocidade, né? Muitas vezes nós somos, obviamente, geralmente quem quer ser respeitado acaba até respeitando realmente também as outras pessoas, faz a sua parte, mas parece que a contrapartida não chega, né? Então, como que a gente pode mudar isso? Gente, tendo um papo assim bem direto e reto, vocês sabem que o caminho para mudar qualquer coisa na nossa vida, principalmente personalidade, é você mudar isso dentro de você, a sua imagem. Então você pode começar se perguntando como é que você se vê realmente. Porque, por exemplo, já aconteceu comigo de eu também perceber que as pessoas não me respeitavam. E geralmente são pessoas que a gente gosta, né? Que a gente tem algum tipo de relacionamento próximo, de amizade, parente, sei lá. As pessoas parece que passam por cima da nossa vontade. Ou então, às vezes, acontece assim, de a pessoa, quando é a vez dela, ela fala o que quer, faz e tudo mais, e você até não querendo a aceita. Aí quando você faz uma coisinha, parece que você é gongada, né? Você não pode falar, você não pode agir do teu jeito mais espontâneo de ser. Bom, isso acontece tudo por conta do seu autoconceito, da sua autoimagem. Você provavelmente também não se vê dessa forma que você quer que os outros vejam. Né? É bem como funciona também a questão de amor próprio. Na verdade, assim é como é tudo. Eu estou dando exemplo do amor próprio porque fica mais fácil de a gente entender. Às vezes a gente quer encontrar uma pessoa que nos ame de verdade, mas nem nós nos amamos. Então, porque a gente encontraria alguém que daria a nós o que nem nós damos a nós mesmos, né? Então, o caminho é mais ou menos por aí. E talvez isso seja uma coisa, uma nuance tão assim, que se você só se analisando, talvez você não consiga ver e se perceber como uma pessoa que não se respeita, entende? Mas tem alguns comportamentos que você pode identificar na sua vida e você vai falar assim, realmente eu faço isso, eu acho que é por isso que as pessoas não me respeitam. Não que seja por isso, mas isso são sinais, indícios, né? De que você não é respeitada. Então vamos lá. Geralmente a gente se justifica muito para as pessoas. Então, se você é esse tipo de pessoa, presta atenção. Tem algumas coisas que a gente consegue mudar mais facilmente, mesmo sem fazer esse trabalho, digamos assim, de uma reprogramação mental, entende? Então, uma dessas coisas é parar de você ficar se justificando para as pessoas, né? De ficar contando sua vida também é uma outra coisa. Que tudo, na verdade, engloba essa coisa de ficar tagarelando e falando muito sobre si mesmo para as outras pessoas, para qualquer pessoa. Geralmente, a gente, quando não é respeitada, eu acho que existe um quê de ingenuidade em nós, sabe? Então, assim, a gente tende a não ver com um certo cuidado, com uma certa esperteza, inteligência, as outras pessoas, a atitude das outras pessoas. Então, às vezes, a gente tem uma pessoa, às vezes um parente, aí porque é parente, tudo bem, vou falar, aí fala da vida, aí fala, não tô estudando, por que isso? Não tô empregada, porque não sei o quê, parará, parará. E as pessoas não, assim, dificilmente, né, as pessoas vão compreender tudo o que a gente pensa, tudo o que a gente quer. Então, quando a gente se abre demais, se revela demais, as pessoas tendem a nos desvalorizarem. Isso é uma coisa muito comum. Inclusive, no livro As 48 Leis do Poder, eu até tenho ele, mas está guardado aqui no meu guarda-roupa, então, enfim, não vou pegar agora. Mas lá tem uma historinha que ele conta, um tópico só falando sobre isso também, sobre como você ficar se revelando demais. Isso não é estratégico. Não é que seja uma questão de jogo com as pessoas. Eu não gosto de jogos, né, de ficar parecendo que tal, mas a gente sabe, o que as pessoas não sabem, elas não estragam, né? Também, claro que essa frase é uma crença. Eu acho que quando a gente tem pessoas que te confia, não há problema de você revelar coisas da sua vida pro seu esposo, pra sua esposa, amigos, né? Acho que tem pessoas que a gente tem que confiar, sim.
Mas isso é uma questão que vale vir com o tempo, depende muito do seu autoconceito, o que você está criando na sua vida. Então, muito cuidado, tá? Com você falar da sua vida para as outras pessoas e se abrir demais. Uma outra coisa também é você dar opinião na vida das outras pessoas. Às vezes você tem isso acontece muitíssimo comigo, inclusive até hoje. As pessoas vêm ou contam alguma coisa pra mim do que elas estão passando, uma história triste, um problema, ou às vezes não foi pra mim diretamente, mas eu tô perto e eu estou ouvindo, né? E às vezes eu falo assim, putz, eu tenho uma análise perfeita sobre isso, sei exatamente o que a pessoa deveria fazer, sabe? E aí a gente quer opinar, né? Às vezes até a pessoa se abre assim, porque se ela tá comentando, né, gente, ela está ali expondo sua vida, que é o que eu falo, né? A gente fala, a gente se expõe, está sujeito às pessoas falarem, comentarem. Então, a pessoa... Só que se eu não comento nada, de alguma forma, inconscientemente, sei lá, essa pessoa ela vai perceber, tá? E em alguma parte interna dela de que, ou de repente a Débora não está interessada, a dona não está interessada, né? Ou, sei lá, isso aqui não é importante, acho que falei demais, talvez ela se manque que falou demais. Porque se você comentar, mesmo querendo ajudar essa pessoa, pode crer que um dia ela vai querer também comentar a sua vida. E aí você não vai poder falar nada. Então, assim, isso tem a ver com o quê? Dar abertura. A abertura, o acesso à sua vida é algo muito importante, algo muito precioso e que a gente deve pensar realmente muito bem a quem a gente dá isso. As pessoas até hoje confundem muito quando tem pessoas famosas, né? Que elas, porque são famosas, elas têm que arregaçar a vida, sabe? Eu já penso bem diferente. Eu acho que quem é muito famoso e tal, gera uma curiosidade da vida dessa pessoa. E as pessoas querem invadir mesmo e acabam invadindo. Mas eu acho que não dá o direito. Eu acho que... E tem muitos artistas que fazem isso de uma forma muito bacana, né? Eles não se expõem nas redes sociais, tem coisas que as pessoas vão saber, mas não é tudo. Não se sabe o que aquela pessoa realmente é, o que ela realmente faz. E eu acho isso muito bacana. Uma terceira coisa também que é muito notável quando uma pessoa desrespeitada, que tem a ver totalmente com essa questão do autoconceito, é a imagem que ela causa nas outras pessoas. Isso independe da roupa que ela veste, inclusive. Eu sei que a roupa é algo muito impactante, né? Quando uma pessoa está vestida de um jeito, a gente já cria um julgamento. Isso é normal do ser humano, a gente cria mesmo um julgamento, um estereótipo daquela pessoa, né? Tal pessoa tem cara disso, tal pessoa estava mal vestida, então não vou dar abertura. A gente tem esses preconceitos, essas coisas, mas isso é do ser humano, não vai mudar. Mas tem pessoas que às vezes, você já deve conhecer, pessoas que às vezes não tá dentro dos padrões da sociedade, se veste muito estranhamente e ainda assim as pessoas respeitam ela. Seja, sei lá, porque aquela pessoa é meio esquisita, causa um estranhamento, não sei, mas ninguém se atreve a pisar nessa pessoa porque essa pessoa não permite. Então é isso que eu quero dizer. Além dessa influência estética, entende? Tem algo nessa pessoa que não se sabe explicar o que é, que faz com que ela seja respeitada. E tem a ver com isso, com o autoconceito. Então, por exemplo, eu tinha um autoconceito sobre mim, uma imagem, a gente pode chamar de autoimagem, sobre mim mesma, que gerava, despertava nas outras pessoas um senso meio maternal ou paternal. Né, nas outras pessoas, as pessoas queriam cuidar de mim e tal, né? Então, por exemplo, eu tenho uma amiga, que é minha amiga até hoje, que ela sempre fez esse papel. Quando criança, ela me cuidava de mim, tudo, e até hoje, né, assim, até um tempo atrás, porque agora a gente perdeu muito contato, como eu já falei em outros vídeos, né, a gente se fala muito, mas assim, quando a gente convivia, quando criança, adolescente, nossa, ela cuidava bastante de mim, então ela tinha essa postura, porque ela sentia que eu precisava, né? Eu também já tive várias pessoas, mas assim, ó, incontáveis pessoas que gostavam de mim, inclusive, gostavam muito, eram muito próximas, e elas tinham um apelido pra mim. Elas me chamavam de Debinha. Ai, que coisa maravilhosa, né? O que demonstra assim, talvez você pense, ai, Débora, isso é um carinho. Pode ser, mas a gente não tá falando assim de uma coisa fora de contexto. Existe um contexto, né? Eu vivi isso, então eu tô dizendo pra vocês que realmente era uma coisa assim, sabe? Debinha, e aí, Debinha? Sabe? Aquilo me... Por quê? A pessoa nitidamente
Que isso também não é assim uma questão, quando eu falo de ser respeitada, não tô falando de ou você é respeitada ou você é maltratada, às vezes não é isso, mas é a questão da pessoa te ver como uma pessoa de igual para igual, entendeu? Ou uma pessoa assim que não está menor que você, entende? Nesse sentido. Então sempre teve essa coisa que me acompanhou a vida inteira, né, do Debinha e tudo mais. Então assim, isso mostra muito. E detalhe, essas pessoas que falavam isso, quando eu paro para pensar, eram sempre pessoas que estavam em posições da minha vida de importância, entendeu? Então, assim, pessoas mais velhas, mas não necessariamente porque ela é mais velha vai me chamar assim. Eu também tive uma amiga que me chamou assim, que não é essa que eu falo sempre pra vocês, mas uma outra, que ela tinha assim, ela tem praticamente quase a mesma idade que eu. E só que assim, ela, vamos falar em termos de sociedade, né? Ela tinha assim um emprego muito bom. Acho que tem até hoje, ela deve estar nessa mesma área. Então, assim, viajava internacionalmente, sabe aquela coisa assim? As pessoas tendem a ver essa pessoa, não é só por conta disso, tá, gente? Eu tô estereotipando aqui. Mas ela realmente é vista como uma mulher madura, entendeu? Uma coisa assim. E eu era sempre a menina, entende? Então, assim, às vezes também por conta do meu jeito de ser, que é mais assim. Desenvolto, as pessoas tendem a achar isso, mas não é tanto por isso, é muito por conta do autoconceito. Então acabava, eu tenho um histórico, né, onde eu fui criada só pela minha mãe, né, meu pai se separou, depois ele morreu e tudo mais, então eu tinha essa falta também do meu pai na minha vida, eu transferi isso, então eu tô explicando pra você bem basicamente, né, isso assim, para os meus relacionamentos, uma série de coisas, e essa coisa do querer ser cuidada, entende? Então isso também tem muito a ver com o histórico da nossa vida e vale a pena a gente avaliar, né? E o nosso histórico ele vai moldando muito, né? Como a gente se vê. Então por isso que é importante, numa etapa final aqui eu diria, você saber exatamente o que que você valoriza na sua vida e o que que você quer daqui para frente. Então, isso também você vai usar e vai ser importante para você fazer o seu autoconceito. Então, faça uma listinha, uma reflexão de tudo isso. Veja as atitudes que você já pode mudar, mesmo sem você se alterar internamente. Ou seja, agora do jeito que você tá, você pode falar menos da sua vida? Agora do jeito que você tá, você pode não divulgar tanto ela nas redes sociais, você pode não palpitar tanto da vida dos outros e outras, e várias são as atitudes aí que as pessoas têm e que mostram que ela é uma pessoa que talvez não deva ter tanto, ser tão respeitada, ou as pessoas verem ela como uma pessoa madura. Depois disso, você fazer essa análise, você pode fazer essa lista, né? Então, assim, eu quero ser respeitada pelas pessoas, eu quero que elas me vejam de tal jeito, eu quero me relacionar com elas de tal forma, eu quero ter um network assim assado, eu quero que minhas amigas me tratem assim, eu quero. Eu quero aí, né? Que eu já falei um vídeo sobre eu quero, inclusive vou deixar aqui no final desse vídeo, foi o último que eu fiz pra você assistir. Sobre eu quero e eu tenho, né? Então, assim, você vai colocando isso, né? E aí, quando você criar a sua autoimagem ideal, a sua persona, o seu alter ego, você vai buscar incorporar isso dentro de você, porque aí isso vai te proporcionar com que atitudes que hoje você não consegue ter, essa coisa que você emana, que hoje você não consegue ter, você vai conseguir porque a sua mente vai estar influenciada por essa autoimagem nova, por esse novo alter ego, essa nova personalidade. Entendeu? Então, isso eu acabei fazendo agora também com a dona, obviamente. Já vinha fazendo e também, uma outra dica, tá? Isso é uma diquinha aqui, que eu acho que essas dicas que eu dei do não falar, não palpitar, são coisas que eu acredito que são mais imediatas. A pessoa, ela tem menos resistência, por ser uma coisa mais fácil de fazer. Ela consegue ali cancelar essas coisas de falar, se expor e tal. Mas ainda assim, pode ter pessoas que não consigam, então vale a pena essa mudança de pensamento. Mas uma coisa que funciona muito também é se afastar. Quando você vê que tem um grupo de pessoas, uma pessoa que não te respeita, em vez de você se expor mais ou estar lá frequentemente tendo contato com essas pessoas, você pode buscar ser mais fria, ir menos na casa daquela pessoa, falar menos com ela. E quando ela perguntar por que você tá assim, não sei o quê, você não revela o real motivo. Porque você vai se expor, se você falar, ela vai falar, ela ficou chateada mesmo, entendeu? Não, finja, né? Inicialmente que você não tem um motivo forte para isso. E depois você vai trabalhar isso dentro de você, trabalhar a sua mentalidade, né? Do seu novo autoconceito, seu novo conceito sobre si mesmo. E aí quando você vê,
aquilo não era importante e vai acabar realmente não sendo importante para você. E quando você vê, por exemplo, hoje em dia eu não tenho mais ninguém assim no meu círculo íntimo que me chame de Debinha, tá? Então, assim, eu notei isso. Então, para mim isso foi um sinal, né? Um sinal que eu mesmo provoquei ao mudar a mim mesma. Entende, gente? Então é isso. Depois você me conta aqui quais são os sinais que você já teve na sua vida ou ainda tem, que fazem com que você ache que não é respeitado e se essas dicas de hoje também ajudaram você, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo.